Olá pessoal, bem-vindos ao canal Review MBR. No vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar alguns tweaks interessantes que modificam e melhoram as funcionalidades gerais do dispositivo com iOS. Eu vou então começar a mostrar aqui os tweaks. Existem centenas, milhares de tweaks, de coisas interessantes que você pode implantar. Eu sempre fui usuário de Android e estava acostumado a poder mexer e fazer algumas coisas no dispositivo, e já sou usuário também de iOS, principalmente no iPad. E enfim, realmente com essas modificações, quando você faz o jailbreak, você ganha praticamente todas as funcionalidades e liberdade que você já tem no Android, enfim, realmente fica muito interessante, fica mais interessante ainda usar o iPhone. Então vamos lá para esses tweaks que eu encontrei. O primeiro tweak que eu recomendo é instalar esse aqui, que se chama, vamos lá, vou colocar os nomes deles todos, o Activator. Esse Activator é um dos tweaks mais interessantes. Ele permite que você crie diversos tipos de gestos e configure diversos tipos de gestos para executar tarefas específicas no seu dispositivo. Por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui no meu foi o seguinte: eu posso estar em qualquer lugar, inclusive na tela bloqueada. Se eu balançar o iPhone, ele abre a câmera. Então essa foi uma das modificações, dos atalhos que eu criei lá no Activator. Então liguei o aparelho, simplesmente dou uma sacudida no melhor estilo Moto X e a câmera é ativada. Então com isso eu consigo agora tirar fotos de forma mais ágil quando eu preciso sacar o celular rapidamente para tirar uma foto. Então enfim, eu posso estar em qualquer lugar, inclusive dentro de qualquer aplicativo, sacudir ele entra na câmera. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, com esse Activator. Um dos botões, a gente usa muito esse botão Home, que é um botão físico, né? A gente tem que pressionar ele com uma certa força para ele dar o clique, ou seja, quando você entra em qualquer local, você quer voltar para Home, você dá aquela pressionada forte. E o que é que eu fiz? Eu criei um atalho para, ao invés de a tecla Home continua funcionando, eu dando o clique mesmo, né, apertando até o botão físico com força, mas ele agora também funciona quando eu dou simplesmente um toque leve, porque o sensor do iPhone 6, do 5S também, é isso? Ele tem esse sensor de toque, então eu não preciso mais apertar com força o botão, ou seja, não desgasto mais o mecanismo físico de voltar à tecla Home quando eu pressiono aqui o botão Home. Então eu dou só um toquezinho leve e aí ele já ativa o Home. Fica como se fosse um toque numa tecla capacitiva, tá? Então com isso, isso cansa menos, a gente realmente usa muito, né? Tende a usar bastante o botão Home, e agora eu simplesmente dou um toquezinho leve e aí ele ativa o botão Home sem eu precisar pressionar ele com força. O que mais que eu fiz? Bom, esse Activator, as possibilidades dele são inúmeras, tá? Ele realmente é muito interessante. Outro tweak que eu recomendo que vocês instalem é esse Dim. Ele é um tweak muito simples. O que ele faz, na verdade, é o seguinte: você tem esse limite aqui, você pode reduzir, né, o brilho da tela. De noite, quando às vezes eu reduzo, eu vou assistir um filme, alguma coisa, e aqui tá com muita luz, né, aí realmente ele tá ficando muito escuro, mas às vezes de noite a luminosidade mínima do iPhone ainda incomoda um pouco. Então esse Dim, ele permite que você consiga reduzir ainda mais o brilho da tela. Então é um tweak simples, mas para mim eu achei ele bem funcional.
Outro tweak interessante, que esse realmente é muito interessante mesmo, é esse daqui, ó, Flip Control Center. O que ele faz é permitir que você personalize tanto as funções que ficam aqui nessa barra, tá? Como as funções que ficam aqui nessa barra. Aqui no meio eu não coloquei scroll, mas você pode colocar várias e várias funções, e aí você dá um scroll e tem acesso. Então vejam aqui, por exemplo, no meu, que eu personalizei aqui em cima, coloquei a função de ligar ou desligar o Wi-Fi, coloquei aqui a função para ligar ou desligar dados móveis, que é uma função que você não tem um atalho prático no iOS. Então, quando a gente quer ativar os dados celulares, normalmente você tem que vir nos ajustes, e aí você tem que vir aqui celular e fazer a ativação uma das coisas mais chatas que tem de se fazer no iOS é ativar ou desativar os dados celulares, né? A parte de acesso via 3G, 4G. Então, com isso aqui facilitou muito para mim. Eu simplesmente clico aqui, ativa ou desativa. Aqui embaixo eu modifiquei algumas funções, coloquei aqui algumas funções extras para acessar diretamente as configurações do dispositivo. Coloquei para vibração, tirar o toque, desativar a localização, eventualmente eu uso para poupar bateria, e coloquei algumas outras funções aqui. Enfim, você pode personalizar isso aqui de diversas formas. Vou mostrar só algumas coisas que tem, por exemplo, aqui no Flip Control Center. Então aqui, ó, nesse Active Switches, é justamente essa parte superior que você pode personalizar, e se você vir aqui nessa outra opção, você vai poder configurar as funções que você vai colocar nessa seção de baixo. Então, enfim, você entra aqui são os que estão ativos, e aí você pode mover qualquer um desses que você quiser, é só mover, segura aqui, move para a parte de Enabled, que é a parte que vai estar ativa, e tem inúmeras funções de sistema, de acessos diversos que você pode configurar aqui para você poder ativar essas funções rapidamente aqui a partir dessa tela de controle, tá bom? Então esse é um dos tweaks mais interessantes que eu tenho instalado. Um outro tweak interessante é esse aqui, ó, No Slow Animation. No Slow Animations, tá? Bom, o iOS ele já é considerado, ele já é muito rápido, né? Tudo é muito responsivo. Você pressiona entra em qualquer aplicativo, enfim, ele é muito rápido, mas é incrível como a gente consegue deixar ele ainda mais rápido. Preste atenção na velocidade dessas animações aqui, para quando eu mudar, vocês conseguirem perceber a diferença, tá? Então, esse recurso aqui no Slow Animations, quando você ativa você pode configurar a velocidade das animações. Então, tudo fica mais rápido, a animação fica mais estreita, né? mais breve. Então, quando eu entro aqui, ó, qualquer aplicativo, e vou sair tanto na hora da volta, né? Ó, tudo fica mais rápido. Então, se você quer deixar o seu iPhone ainda mais rápido, você pode instalar esse tweak, que ele controla aqui a velocidade que você quer para as animações. Se você quiser voltar ao padrão normal da própria Apple, basta você desabilitar, e aí ele volta a ficar na velocidade usual, ok? Outro tweak muito interessante que eu recomendo bastante é esse aqui, Slide to Kill 8. Uma das coisas, o iOS faz um gerenciamento muito bom de multitasking. Na verdade, os aplicativos que ficam rodando em segundo plano. Diferente do que acontece com o Android, que de vez em quando a gente tem que estar dando uma limpada, senão ele começa a perder performance claramente.
No iOS isso não acontece, na verdade é imperceptível, mas às vezes dá uma agonia, né? Você entrar aqui e ver um monte de aplicativos rodando. Então esse Slide to Kill, como é que funciona? Aqui você tem que mover para cima e aí ele elimina os aplicativos. Você tem que fazer isso para cada aplicativo se você quiser tirar eles da memória. É como se a Apple tivesse feito de tal forma para você realmente não querer fazer isso, porque ela acha que é desnecessário e aí ela impõe que isso realmente seja desnecessário, então você tem que se ferrar para conseguir fazer isso. No melhor estilo Apple. Então esse Slide to Kill permite que você, com o gesto de puxar para baixo um aplicativo aqui, você puxa, peraí que agora tá falhando, você puxa para baixo e aí ele elimina todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano. Então pronto. O outro tweak que eu recomendo que vocês instalem é esse aqui, esse Swipe Selection. Ele é um tweak de texto. Ele é muito, mas muito interessante mesmo. Vocês vão gostar bastante do que ele faz, tá? Pronto, eu criei aqui uma nova nota e aí você começa a digitar alguma coisa. E eu vou usar aqui, ele funciona na verdade com o teclado padrão do iOS, tá? Deixa ele se orientar aqui que ele se perdeu completamente no negócio aqui. Bom, então você começa a digitar alguma coisa e o que acontece? Às vezes você está digitando aqui e aí você percebe que errou alguma coisa. E aí você normalmente tem que fazer o quê? Tem que clicar no ponto que você errou, esperar a lupinha aparecer e começar a posicionar aqui para poder fazer as modificações. Com esse tweak instalado, você basta usar aqui, ó, um swipe no teclado e você vê que o cursor começa a se mover pelo texto. A precisão é muito boa, então você consegue posicionar em qualquer local que você quiser para fazer a edição do texto, ok? E ainda tem outra vantagem, além de você mover, se você puxar da tecla Shift para direita, ele seleciona o texto e depois já abre o menu de opções. Se você puxar do Backspace para a esquerda, ele seleciona da esquerda para a direita e aí você consegue selecionar facilmente um texto que você quer copiar, recortar ou fazer algum tipo de edição. Então esse tweak ele facilita realmente bastante a digitação, porque você não tem mais que ficar clicando nos textos que você erra, você simplesmente usa o próprio teclado para posicionar e, se quiser, selecionar o texto que você quer fazer a edição, e com isso você ganha bastante tempo. Bom pessoal, essas são algumas das inúmeras possibilidades que vocês têm uma vez que o jailbreak estiver feito no seu dispositivo iOS, para você modificar e deixar o seu dispositivo com a sua cara, com as funcionalidades que você precisa e que você gosta de utilizar no seu dispositivo. É isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor clique no botão gostei, a sua participação, a sua inscrição, o seu clique aí no botãozinho gostei é o patrocínio que qualquer canal precisa para se manter no ar, e eu espero contar com a colaboração de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou!